E agora eu vou contar para vocês quem é um dos grandes responsáveis pela nossa candidatura, pela articulação do movimento Pensando Natal, pela criação, pela articulação do movimento Pensando Natal, que é um nome que nós demos à nossa coligação em homenagem a esse conjunto de lideranças comunitárias e da cidade que querem um Natal diferente. Eu estou trazendo aqui agora esse personagem fundamental, que é Eliú Oliveira, que hoje preside o Partido da Mulher Brasileira aqui em Natal. Eliú, seja bem-vindo na nossa TV Web 43. Eliú, eu queria primeiro que você se apresentasse, né, as pessoas dissessem quem é Eliú, como é sua vida, como é você, falasse um pouquinho para que o eleitor conheça um pouco mais de você. Daqui a pouco eu vou fazer outras perguntas sobre tudo isso que a gente falou agora na abertura. Primeiro, boa tarde a você, meu prefeito Beto, Obrigado, 43. Obrigado. Boa tarde a você que está aí na internet acompanhando com tanta vivacidade a importância desse momento para o recomeço de uma história, de uma nova história política na nossa cidade. Agradeço muito a atenção de vocês. Não é fácil, não é isso, Beto, para nós falarmos de política nesse momento. De pandemia e tudo, né? O histórico que nós temos para trás não é um histórico bom para a nossa sociedade, mas não há outro caminho. A política faz parte da nossa vida, ela é muito importante para as transformações sociais, para as boas transformações sociais, e nós estamos aqui nos propondo a fazer essa nova... A ser esse instrumento de mudança. A ser esse instrumento de mudança, para renovar de verdade, né? Não é fácil. Eliú, ele é um cidadão comum, né? Eu venho de uma família de 10 filhos. Eu perdi meu pai com 12 anos, minha mãe assumiu a liderança da família, mesmo ela sendo do lar. E junto com meus irmãos, eu era muito pequeno, mas eles foram para a luta, eles estudavam e trabalhavam, mesmo ainda sendo adolescentes, para a gente fazer com que o lar tivesse a sua manutenção, o seu sustento próprio, né? E desde pequeno que a gente viu que era importante para nós ter como sobreviver. Eu estudei toda a minha vida na escola pública, sou formado em História aqui pela nossa gloriosa UFRN, né? Eu fui conselheiro tutelar por 2 mandatos na cidade do Natal, da época que o conselho começou em 1997, né? Eu fui voluntário no Clube de Desbravadores por 10 anos, né? Trabalhando socialmente crianças e adolescentes para a gente dar um rumo melhor, Durante 2 anos, nesses 10 anos de Clube de Desbravadores, eu fui coordenador geral dos desbravadores no estado do Rio Grande do Norte, né? Eu sou servidor público da saúde de Natal desde 1993. Tenho 20 e poucos, 25, 27 anos, de serviço público, quase 28 anos de serviço público. E entrando nessa área já, para adiantar, porque eu gosto muito de enfatizar isso, eu sou um militante político desde 1996, quando o meu amigo, o meu vizinho, que tem um apelido, o nome dele é João Maria Isidoro, mas o apelido dele é muito conhecido no bairro da Cidade da Esperança como Meu Cola, né? Sim. Ele me parou quando eu voltava do trabalho e veio me pedir um voto porque ele era candidato a vereador. Então, naquele momento, Beto, eu disse, não, eu não vou apenas votar em você, eu vou ajudar. Eu vou ajudar porque naquele momento, 1996, há 24 anos, nós já tínhamos o sentimento de mudança, de renovar essa Câmara Municipal, que hoje, mais do que nunca, não nos representa em absolutamente nada. É um jogo de interesses individuais, né? Um bocado de ociosos do poder, um bocado de sanguessugas, e que não trazem nada que possa construir um melhor momento para a política e para a sociedade em geral. Então, nesse ponto, eu queria, já que você tocou nesse assunto e já entrando nessa questão da renovação da Câmara Municipal, como foi a sua ideia da construção do movimento Pensando Natal nos últimos anos? Porque, na verdade, isso não começa de uma hora para outra. Claro. Um movimento que agrega hoje 41 candidatos a vereador num partido,
não é? Isso não é construído numa semana. Como é que foi essa construção do movimento ao longo dos anos? Como Beto, começou isso? Isso. Beto, o meu pensamento na política, seja no momento eleitoral ou não, primeiro ele é um pensamento educativo, né? A gente, quando não tem um norte, a gente se perde. Quando a gente não tem um norte, a gente fica sendo levado pelo sentimento de um lado para outro e sem rumo. Quando nós pensamos em reunir vários homens e mulheres muito selecionados, também não pode ser qualquer pessoa para andar com a gente para o resto da vida. Exato. É um movimento em que a gente foi buscar pessoas de todas as classes sociais e dos 4 cantos da cidade, das 4 zonas administrativas da cidade, para fazer um novo momento político. Isso começou em novembro do ano de 2016. Né? Logo após a eleição. Logo após a eleição, a gente começou a trazer as pessoas para um debate político, para olhar com um olhar mais criterioso para a nossa cidade, para a administração pública, porque a renovação não é só necessário na Câmara, é necessário também na Prefeitura do Natal, porque ali é o centro praticamente do poder, porque ali está todos os recursos que nós pagamos impostos, e ali é onde é distribuído não sei para onde, porque para a cidade não está é. chegando. Não né? chega. Aliás, faz muito tempo que a gente não vê isso. Eu acho que nunca chegou integralmente tudo que a gente quer tirar do nosso bolso, da nossa vida, não chega. Natal, eu nunca vi chegar integralmente. Natal arrecada 3 bilhões e 200 milhões por ano. Né? Passa nas mãos da prefeitura. Não é 3 milhões, é 3 bilhões. Então, assim, a gente fica perguntando, cadê esse dinheiro? Porque, assim, você viu a propaganda do prefeito ontem no guia eleitoral? Eu vi rapidamente. Parece que não é Natal. Não. É uma coisa feita para ganhar um Oscar do cinema americano. Parece um filme de Netflix, uma coisa belíssima. É. Aí a gente fica perguntando assim, puxa, será que a população não percebe que isso é mentira? Não é? Então, a gente fica chocado, porque as lideranças que você está chamando, que você convidou e conversou ao longo do tempo, e construiu nesse movimento Pensando em Natal, eles sabem que a realidade de Natal não é essa. Sabem que a realidade realmente é outra. Nós que andamos todos os bairros de Natal, não só os bairros da Zona Sul, como da Zona Oeste, Leste e Norte, a gente vê a diferença de tratamento que é dado para 80% dos bairros. Para realmente 80% da área geográfica da cidade, que é uma área totalmente abandonada, maltratada e esquecida. Né? Então, quando a gente chama esse público de líderes políticos de verdade, porque são pessoas que fazem política sem nenhum centavo no bolso. É a política para resolver os problemas da população, né? É a política exatamente para resolver o problema da população. E eu chamaria até a atitude voluntariamente, é como se fosse um sacerdócio, né? E quando a gente consegue reunir esse grupo, os mais diversos relatos de traição política por parte daqueles que estão no poder. O grupo foi muito pressionado a se desfazer, né? A se implodir. Foi pressionado demais, teve toda a sorte, que eu não vou poder entrar em detalhes, porque a gente não vai ter como provar, eu estaria... Mas o que a gente vivenciou foi uma tentativa de corrupção, né? Existia um desespero por aqueles que fazem a política com dinheiro, que compra voto, que compra liderança, querendo comprar vários candidatos aqui, né? A bem da verdade, nós conversamos com mais de 70 pré-candidatos na cidade. 41 ficaram aqui. Ainda tiveram alguns que acabaram se deixando levar pelos partidos que dizem que têm dinheiro, que prometeram isso, prometeram aquilo, e se deixaram levar e se perderam no caminho, porque seu amigo, agora eu estou falando para você bem direitinho, seu amigo que é candidato e que está num partido grande, ele está ali apenas para ajudar a eleger um vereador que já tem mandato. Esses caras que têm 5, 6, 7 mandatos, isso, que eles se usam dessas pessoas de boa fé até, né? Para engordar a cesta de votos e eles se manterem no poder. Né? E muitos se deixaram levar, embora a gente tivesse feito uma abordagem bem didática mesmo, com muito critério, porque eu também sou professor de história, a gente procurou usar
de tudo para fazer com que as pessoas percebessem para que não caísse mais uma armadilha política, né? Porque hoje esses partidos entraram em desespero porque não tem a coligação. Antes a coligação era uma armadilha para sufocar candidaturas pequenas, né? Tinha essa armadilha da coligação. Eles não faziam um número total de candidatos e de repente vendendo as nominatas, né? E cercavam outros partidos que acabavam colocando dentro de uma armadilha quando o candidato via já estava numa coligação. Para você ter uma ideia, nós tivemos essa plenitude de sucesso de ter 41 candidatos a vereadores no Partido da Mulher Brasileira, né? Mas quando você olha para a nominata lá do partido do prefeito, só tem 27 candidatos. Exato, eu percebi que eles tiveram dificuldade de formar nominatas. E isso em virtude desse trabalho, em virtude da não coligação, entendeu? Então eles só tiveram esse número que mostra quão fraco está a moral do prefeito da cidade do Natal dentro do campo político. Que no partido dele ele não consegue juntar... Que no próprio partido dele ele não conseguiu juntar forças para trabalhar melhor a sua reeleição, que essa reeleição seria um desastre para a cidade. Seriam mais 4 anos, a gente tendo, na minha visão, o indicado de Henrique Alves no poder. Exatamente. O indicado ele representa o que de pior existiu na política do Estado, né? Mais 4 anos do indicado de José Agripino no poder, porque eles estão lá num bloco só. O indicado do senhor Rogério Marinho, que é o carrasco do trabalhador brasileiro. É o homem que mais fez maldade com o trabalhador de norte a sul do país e com os da Previdência também, que veio para acabar com a gente, como se a gente voltasse para antes de 1950. Que fez uma reforma trabalhista muito danosa para a população, mas que aqui no Rio Grande do Norte e na Prefeitura de Natal conseguiu se fazer pior. Isso. Por incrível que pareça, penalizando muito os servidores que ganham baixos salários. Eu sou servidor da saúde e esses 14% que esse malvado prefeito colocou para nós, ele pesa muito mais no meu bolso do que no bolso daqueles que são dos super salários dos marajás agregados do poder, que há muito tempo estão aí com eles, né? Eu vejo, Eliu, que tem um grande acordo político no Estado para todos permanecerem no poder. Na verdade, é um loteamento. Não mexe comigo que eu fico aqui com esse pedacinho, você fica com esse outro. Porque quando o PT ganha a eleição de 2018... quem é que ele chama para o governo para ficar junto dele? O presidente da Assembleia Legislativa. Então, na verdade, que é do PSDB de Álvaro, né? Então, na verdade, é um acordo. Eles vão loteando o poder e dividindo o poder em detrimento da população. Então, PT, PSDB, hoje estão todos aliados aqui no Estado, num prejuízo para a classe trabalhadora, para os servidores públicos, para a sociedade de uma maneira geral. Na verdade, não é só a classe trabalhadora, não. O pequeno comerciante está sem estoque, as empresas estão fechando, porque a máquina pública que está se lambuzando no poder, ela suga todo o salário e toda a renda do Estado. Nosso Estado está empobrecido, nossa cidade está empobrecida. Beto, eu queria enfatizar essa questão do PT, e eu lamento muito porque a militância do PT não merece isso. A militância do PT tem sofrido ao longo dos anos com as decisões de laboratório que os grandes comandantes do PT têm feito, né, a ponto de se unir àquilo àqueles, melhor dizendo, que eles sempre disseram que eram maus na política. Então, começou em 2003... pagando os preços de alianças erradas, né? Pagando um preço de aliança errada, de fato, né? E a militância do PT não merece isso. Aquele que historicamente sempre sonhou... Que a gente vê que são pessoas de boa índole, são pessoas de muito boa índole. Que acreditaram num sonho. E que sofrem. Não é? Hoje sofrem. Mas que foram, ao longo dos anos, logo em seguida ao primeiro governo Lula, eu me lembro da primeira reforma da Previdência, onde houve a primeira cisão ali, né? Exatamente. E de lá para cá, a gente só vê decisões políticas erradas no PT. Erradas. Né? E aqui no governo do Estado, por exemplo, como é que você que é militante PT... vê essa situação de ter o PSDB dentro do governo Fátima. Então, eles não são adversários.
né? Então, assim, eu particularmente, eu conclamo a todos a tentarmos começar uma nova história política mesmo. Está na hora de derrotar esse pragmatismo político que existe aí. Derrotar essa maneira de fazer acordo Isso. político, né? Porque tem que ter oposição, minha gente. Não tem esse negócio de não ter oposição. Você tem que ter situação e oposição. Para promover Isso o debate. É natural. Que se promove o não debate. Não pode ser todo mundo apoiando. Tem que ter o adversário. Para o cara cobrar a lisura do processo licitatório, fiscalizar as contas públicas. Não há problema algum em ter adversário político. Não é inimigo, é adversário político. Ele quer um outro caminho, mas ele tem que estar na oposição. Quando a ideia dele for vencedora, ele ganha a eleição. Isso é natural da política. E não todo mundo lá, em detrimento da sociedade, todo mundo se lambuzando no poder. Essa situação que você fala, Beto, me faz olhar agora para o quadro de nós termos 14 candidatos a prefeito na cidade, porque se não existisse isso, a gente ia deixar a prefeitura por mais 4 anos, com um grupo político doentio, né, que só faz o mal para a cidade. Não, tem 14 candidaturas nesse pleito agora, e que isso está deixando o prefeito do lado de lá, que está no poder, arrepiado, porque vai ter segundo turno e ele vai perder a eleição no segundo turno. O Elio, eu também acredito que ele perde a eleição. Inclusive, esse negócio de proibir campanha eleitoral, isso é um medo de perder muito grande, né? E quem tem medo acaba perdendo. O discurso dele é muito dúbio, porque ele não quer que aglomere na política, mas os bares estão lotados, os ônibus estão lotados, e ele não toma uma atitude realmente sanitária para com a cidade. Óbvio que a gente não quer aglomeração. Lógico. A gente quer que o povo tenha saúde, né? O povo quer que o povo tenha vida. A gente não pode arriscar. Mas é uma atitude que está na cara, que é para tentar fazer com que os outros candidatos cheguem à população, né? Mas nós estamos aqui, nós vamos usar tecnologia, nós vamos usar fazer uso de todo o protocolo sanitário para não permitir que esse problema que nós temos da Covid-19 maltrate mais as pessoas do que já foram maltratadas nesta cidade, neste governo Álvaro Dias. A grande culpa nesta cidade, na minha opinião, da Covid-19 é do prefeito, porque a cidade é de responsabilidade dele, porque no começo não se foi feito absolutamente nada para pelo menos minimizar a entrada e os efeitos da Covid-19 na cidade. Absolutamente não foi feito nada no começo da Covid-19. Na verdade, o prefeito se preocupou muito no início da Covid em montar um esquema de terceirização no hospital de campanha, que inclusive atrasou no seu início. Por várias vezes. Porque ele tentou contratar a empresa do irmão, do cunhado ou da mulher do cunhado. De pessoas muito chegadas. Exatamente, que tem um laço familiar com ele muito próximo, inclusive que era sócio dele em outra empresa em Caicó. Ele tentou por 2 vezes contratar uma empresa por 19 milhões de reais para terceirizar os funcionários, quando a prefeitura podia ter contratado diretamente. Claro. Terceirização é atestado de incompetência de um prefeito. Um prefeito que sabe administrar, ele não terceiriza, ele contrata direto, ele usa a lei a favor da prefeitura. A lei permite. Então ele tenta por 2 vezes contratar por 19 milhões de reais a empresa de um sócio dele, de um familiar dele também. E aí o coronavírus invade Natal. Natal teve mais de 1.000 casos de coronavírus. Dos 2.400, que ele falou que era 3.000 um dia desse na entrevista, não é. Natal não tem 3.000, o Rio Grande do Norte não tem 3.000 casos. Isso. Mas ele não fala quantos morreram em Natal, que já ultrapassa 1.000 casos. A própria imprensa está omitindo os dados de Natal. Que não são diferentes de João Pessoa, de Recife, de Fortaleza. Aqui não tem nada de diferente. Morreu percentualmente os mesmos números. Isso. Então não adianta se acreditar de um sucesso que não existiu. Se dissesse, não, eu dei ivermectina e ninguém morreu mais na cidade. Poxa, morreram mais de 1.000 pessoas em Natal. Né? Morreram por conta da doença e morreram por falta de leitos, porque a nossa saúde, é isso que eu quero voltar um pouquinho, a nossa saúde, eu sou servidor, eu nunca vi
nenhum prefeito, nem desse que está aí no poder, nem os que antecederam, nenhum prefeito tratar a saúde como realmente deveria. Então, quando vem o coronavírus agora, a coisa só se alastra e pessoas morreram por falta de UTI, por falta de respiradores. Né? E a gente sabe que acontece muita morte no Valfredo, às vezes por falta de anestésico para pessoas que estão entubadas, de medicamentos. As filas de exames estão imensas em Natal. Quantas e quantas pessoas estão com os exames na mão e não conseguem realizá-los? Pessoas com consultas também que não conseguem agendar. Eu trabalhei no sistema de regulação nas unidades de saúde. Eu trabalhei na unidade de saúde de Felipe Camarão, a número 1, que era a unidade mista, que nesses 8 anos, Carlos Eduardo Álvaro Dias, eles cometeram o crime de fechar a maternidade prometendo uma reforma, a maternidade de Felipe Camarão, fecharam a maternidade. Naquela maternidade existia também, além da unidade básica, por isso que era chamada de unidade mista, existia também um posto de saúde, muito precário, mas existia. Né? Imagine que a população precisa para pequenas coisas, para desafogar. Não precisar ir para o Valfredo. Para não precisar ir para o Valfredo. Então, tudo isso foi fechado, foi tirado do bairro de Felipe Camarão. O bairro da Cidade da Esperança, que eu moro, também tinha maternidade, tinha um pronto-socorro, que o nome na época era pronto-socorro, tudo foi tirado de perto da comunidade, foi deixado ao léu, né? E trabalhei também na maternidade das Quintas, que era também uma unidade mista, né? Trabalhei na maternidade das Quintas no sistema de regulação, e quão deprimente, quão calamitoso a gente vê que o sistema de regulação, por mais moderno que fosse, ele não funcionava. Porque não adianta modernidade, não adianta internet, né? Se não ofertar, se não aumentar a oferta de exames e consultas. E um outro critério que eu acho que é muito importante e ter medicamento disponível. E outro elemento que eu acho muito importante é não permitir que os vereadores que estão no poder, em busca de sua reeleição, façam uso das consultas e dos exames que é do povo, porque eles usam isso como moeda de troca. Eles querem comprar o voto do povo com o exame que pertence ao povo. Inclusive, no programa eleitoral de Álvaro agora, ele falou que não usa a saúde como instrumento político. Foi mentir para a população dizendo que não usava a saúde pública para fazer política. Só o que a gente sabe nessa cidade é que a saúde pública é loteada entre os vereadores da base aliada. É loteado, os cargos comissionados, tudo lá com suas representações, né? E ainda botam uma faca no pescoço dos outros cargos comissionados que têm a obrigação de votar nessa base aliada do prefeito. Perfeito. Então eu queria falar para você, eleitor, que você tem uma pessoa extremamente qualificada para representar muito bem você na Câmara Municipal, que é LU 35, o que é LU? 321. 35321. E eu queria me agradecer a LU a presença e dar a oportunidade dele se despedir e pedir o voto a vocês aqui na nossa TV Web 43. Eu que também quero agradecer a você, Beto, meu prefeito, 43. Nós vamos, quando a gente puder, a gente vai às ruas com toda a segurança e protocolar que exige a Covid, a gente vai. Onde eu passo, as pessoas estão aceitando muito o nome da renovação, que você tem uma imagem e você não é só uma imagem, você é uma pessoa séria, uma pessoa qualificada, né, capacitada para administrar, você se preparou a vida toda para isso, dentro da universidade, né? E as pessoas estão muito empolgadas, esperando um novo momento, que nós precisamos dentro dessa cidade, um novo momento político, para que a gente possa mostrar o que é possível fazer e que não foi feito. É possível ser diferente. No meu caso, eu quero, mais uma vez, agradecer a você que está nos assistindo, né, e dizer que sou candidato a vereador e estamos aqui para um momento novo na história política da nossa cidade, que depois nós vamos contaminar todo o estado do Rio Grande do Norte e, quem sabe, o Brasil. Perfeito, obrigado. Obrigado. Então, vocês assistem a TV Web 43 todo dia ao vivo, logo depois dos programas eleitorais,
depois das 13 horas e das 20h30, nós entramos ao vivo, comentando e debatendo os assuntos do programa eleitoral. Vocês têm também, ao longo do dia, várias entrevistas com nossos candidatos a vereador, do nosso grupo de mais de 100 candidatos, dos partidos que estão na nossa coligação Pensando Natal. Vocês também têm clipes, jingles, inserções dos candidatos a vereador. Você vai conhecer quem são nossos candidatos. Você acessando a TV Web 43, você vai ficar por dentro do que acontece na nossa campanha. Então, até logo mais em mais um programa da nossa TV Web. Se inscreva e curta o nosso canal.